Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Oliveira e estamos no episódio especial de 40 anos da Coroquímica. E para começar aí esse grande bate-papo, a gente vai ter muitas histórias para contar, compartilhar com vocês. Eu não, né? Os nossos convidados aqui especiais, Mari Espanhol, Wilson, Cláudio e Olair. É história por mais de anos que eles vão poder compartilhar conosco. E para começar, Mário, eu tenho que começar com você, porque é quem criou, é quem idealizou e é quem trouxe até hoje esses 40 anos uma marca referência internacional, né? E eu quero saber de você, Mário, de onde surgiu a ideia de começar uma empresa de couro? Bom, eu em 1975 eu fiz uma sociedade com meu irmão no Sul e a gente vendia produtos químicos e equipamentos para couro, né? Naquela época tinha 880 curtumes no Brasil e nós atendíamos o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 1980 eu fui convidado a abrir uma filial, nós fomos convidados a abrir uma filial no estado de São Paulo para atender São Paulo, Paraná e Minas, né? Que tinha muitos curtumes também. E aí eu fiz uma pesquisa, dos 10 maiores curtumes do Brasil, 3 estavam em Campinas, e eu analisei Campinas e analisei Franca. Quando eu cheguei em Franca, eu vi que aqui todos os curtumes do Paraná, São Paulo e Minas tinham filiais e traziam couros e levavam produto químico de volta no mesmo caminhão. Falei, bom, eu gosto de cidade pequena, eu gostei da cidade. Naquela época tinha 140 mil habitantes. E tem a logística perfeita. O cara vem trazer couro para as fábricas e leva produto químico embora, leva a máquina, enfim. E aí em uma semana eu defini minha vida, vim para Franca. E durante 3 anos eu vendi produto químico e máquinas para curtumes nesses 3 estados. E aí eu vendi um curtume que tinha em Franca, ganhei umas máquinas de comissão, ganhei um dinheiro. Eu falei, bom, naquela época no Sul estava começando muito forte o esquema de sessões de acabamento de couro, que era pegar semi-acabado e tingir na cor, estampar, bater, enfim, acabar naquele artigo que os clientes queriam. E eu falei, eu vou fazer isso em Franca. E aí foi incrível, né? Porque primeiro eu convidei 3 ou 4 pessoas para ser meu sócio, nenhum quis. Né? Aí eu falei, bom, então agora eu vou achar uns caras para trabalhar para mim. E convidei mais 3, 4, ninguém quis. Isso não vai dar certo. Aí eu conheci, como eu fiz uma viagem para o Nordeste pela Romanás, fui desde Salvador até Manaus, Norte e Nordeste, fazer uma pesquisa de mercado, o seu Eskens me pediu, e eu fui. Eles me pagaram toda a despesa de viagem e tal, e eu fiquei um mês andando isso tudo, conhecendo vários curtumes. E lá em Belém eu conheci o Santo, que era um acabador de couro, que estava trabalhando em Belém, num curtume. E um dia ele me liga, disse, Mário, eu quero ir embora daqui e tal, e eu não quero mais trabalhar aqui. Eu falei, cara, eu vou abrir uma sessão de acabamento que é 90 dias. Nesses 3 meses tu trabalha para mim no norte do Paraná. Tinha um curtume lá que queria montar a equipe e acabar couro branco e preto para Adidas. E eu falei, tu vai ensinar os caras a trabalhar e depois tu vem trabalhar comigo. Depois de 3 meses ele foi para Prudente, casou, trouxe a mulher dele e veio trabalhar para mim. Quer dizer, para ter um técnico trabalhando comigo, eu tive que trazer um cara de Belém do Pará, porque os caras daqui, não, isso não vai dar certo. Sim. Né? É uma questão, aquela história. Um vai para a África e diz, olha, aqui ninguém usa sapato, não vai vender um par. O outro vai dizer, bom, não tem sapato, vai vender muito. Quer dizer, tudo é uma questão de visão. E como eu não tinha grana para bancar esse negócio, o que eu fazia? Uma semana eu viajava, vendia máquina e produto químico, e na outra semana eu ficava aqui ensinando os caras a vender couro semi-acabado, porque você falava com um cara, o que é couro semi-acabado? Eu disse, não sei, né? E eu dei sorte também num detalhe, naquele período, o curtume Perdigão de Joaçaba e Santa Catarina era muito grande, e ele tomou a decisão de não acabar mais couro. E aí ele me chamou lá com o representante dele e disse, olha, Mário, quem vai acabar couro para nós em Franca vai ser tu. Eu conheço a Romanás, eu sei que vocês fazem um bom trabalho e eu quero que vocês digam para o cliente, olha, quem acaba Perdigão é a Coroquímica e se der problema, a Perdigão paga.
Porque a primeira pergunta que os caras diziam assim, bom, mas e se o couro der problema? Tu acabou e o couro é do fulano, quem que paga? Né? Aí você só pode dizer que a Perdigão paga. E aí eu saí de lá com o peito cheio, né? Eu falei, bom, o Perdigão paga, era uma potência, como é até hoje, mas naquela época era mais até. E aquilo foi muito importante. Também aconteceu um lance muito legal, né? Um dia eu chego no Valtides, que era do Soberano, ele disse, alemão, esse couro branco que tu me mandou, trincou tudo. Aí eu fui olhar os cabedal tudo pronto, craquelou aquilo. Aí eu perguntei, quantos metros foi? 1.200, tá bom. Voltei lá na Rua Paraná, onde nós começamos, perguntei pro Santo, o que pesou essa tinta aí? Aí tinha um menino que não sabia ler pesando tinta. Eu falei, cara, só pode dar lambança aí, né? Tira esse cara daí, bota ele na ponta da máquina, bota ele em outro lugar e bota um cara que sabe o que tá fazendo. O que os caras fizeram? Tu bota uma resina dura, 1/3 de resina dura, 2/3 de resina macia, o cara botou só a dura. E aquilo virou um vidro, na hora que ele pichou, virou um craquelê. Aí eu voltei lá no Valtides e disse, olha, realmente meu pessoal errou, eu tenho certeza disso. Eu vou te fazer o couro em 3 dias, eu te entrego. E ele até se assustou quando eu falei isso pra ele, né? 3 dias depois eu entreguei os 1.200 metros de couro pra ele. Na semana seguinte, na reunião dos 10 mais, tinha os 10 mais de Franca que se reunia, disse, olha, eu faço um sapato há 20 anos, nunca ninguém me indenizou um metro. Eu fiz uma reunião de 15 minutos com o Mário, 3 dias depois o couro tava lá, e ainda me deu os cabedal de graça. E ele disse, o que eu faço com isso aqui? Faz o que você quiser. Eu sei o que fazer com isso, né? Então, aquilo também foi talvez a melhor propaganda da minha vida, porque os 10 mais de Franca disseram, poxa, esse cara não é bobo, né? Ele é um cara sério. Mas enfim, tem tanta coisa pra contar que deixa os outros falar um pouco. Não, mas ó, e aí já é interessante, assim, eu fico aqui trabalhando com vocês e você fala de vários profissionais ao longo dos anos, mas tem alguns profissionais que estão há muito tempo com você e eu preciso conhecer esse pessoal. No tanto que eu vou lá, falo com o Cláudio, falo com o Wilson, pouco ainda com o Olair, mas calma, vamos chegar a falar com você ainda. Mas eu quero saber, Mário, nós não, também os ouvintes, né? Não só eu. Como que você conheceu esses profissionais? Cada um assim, você lembra, recorda, Cláudio, Wilson, como que foi? O Cláudio morava na frente da minha casa, né? Então, obviamente, ele pediu emprego, né? Tu tinha o quê? 15 anos na época? 15, 16 anos. E a gente tinha oportunidade e deu oportunidade para ele, né? Naquela época, um cara de 15 anos tinha maturidade de um cara de 25 hoje. Era diferente, né? A criação era mais rígida e tudo, né? O Wilson foi num sábado de tarde na minha casa, chegou todo tímido lá, bateu, eu atendi. Ele disse, olha, eu queria uma oportunidade de trabalhar lá na tua empresa e tal. Eu falei, bom, aonde tu vai trabalhar eu não sei, mas só pelo fato de tu ter vindo aqui e não pedir pro teu pai vir, tu vai lá semana que vem na empresa que nós vamos achar um lugar pra ti. Aí nós achamos no laboratório, né? Tinha tido uma greve, lembra? Tinha uma pessoa do desenvolvimento, você já tava com aquilo na cabeça. Esse cara me sacaneou, fez greve, me deixou na mão. Então, enfim, aí semana seguinte ele veio aqui, foi no laboratório que a gente pôs, né? Foi. E ali do laboratório ele aprendeu laboratório, depois foi pro desenvolvimento, depois foi pro recrutamento e depois foi pra tudo. Hoje ele manda mais que eu, né? Até nas lambanças, viu? Quando tá errado, a culpa é dele, não é minha não. E o Olair trabalhava no Banco Sul Brasileiro, a gente deve ter conhecido ele lá, e eu precisava de uma pessoa para a área de atendimento a clientes também, né, Olair? E depois tu passou pro compras também, uma época, né? Também. Lá eu tinha que ser meio coringa, porque a empresa ainda era muito pequena, não tem essa mordomia de ter um cara para isso, um cara para aquilo, tu faz tudo. Tu cruza a bola e vai lá no meio cabecear, entendeu? Essa é a empresa que nós montamos na época. E o engraçado é o seguinte, né? Quando eu aluguei aquele prédio, eu tirei 5 caminhões de lixo lá de dentro. Aquilo era um chiqueirinho, né? Aí arrumamos aquilo e tal. E aí o engraçado é o seguinte, 2 máquinas eu tinha uma eu comprei no Ferro Velho em Curitiba, uma prensa, mandei arrumar.
A caldeira eu ganhei de um amigo meu do Sul, que nós ajudamos quando ele veio pro Brasil, era um uruguaio. E aí eu montei o curtume, a seçãozinha de acabamento. O engraçado foi o seguinte, a caldeira foi mal montada e nós reaproveitava o vapor. E aquela bombinha ia esquentando e daqui a pouco ela não bombava mais água para dentro da caldeira. Daqui a pouco saiu os caras correndo lá de dentro, achando que a caldeira vai explodir. Eu falei, cara, hoje faz chimarrão com essa porra aí, como é que vocês acham que isso aí vai explodir? Aí nós mudamos o esquema por gravidade e acabou o problema, né? Legal, tem... Aí eu não sabia. Né? E o cara que instalou pra mim também não sabia, então, enfim, essas coisas iam acontecendo. Quando chovia, a gente ia na rua e disse, pelo menos chove água limpa na gente. De tanta goteira que tinha lá, né? E era um tal de tampar carrinho com plástico pra tudo que é lado. Mas nós chegamos a fazer 160 mil metros de couro por mês lá em 24 horas. Aí quando começou o negócio a andar, nós começamos a alugar a casa do lado, vizinho reclamando, nós trabalhávamos 24 horas. Aluga a casa do cara. No final nós tínhamos alugado a quadra inteira. Eu chegava pra ti e dizia, olha, nós trabalhamos 24 horas, eu alugo a tua casa e tu aluga uma melhor pra ti, ou eu alugo uma melhor pra ti, tu cede a tua pra mim. Aí a meia quadra foi nossa. E aí nós resolvemos o problema, né? E nosso pessoal já morava lá, dormia lá, precisava de um carro na emergência, ele tava lá, né? Era assim o negócio. Estocava solvente a centímetros da caldeira, nós era maluco. Por sorte nunca aconteceu nada, mas a gente não media no início, não tinha conhecimento suficiente para medir os riscos. Mas a gente fazia um excelente produto, né? E com isso a gente conquistou. Outra coisa importante que fez nós conquistar clientes, de 80 a 83, os costumes que eu vendia produto químico, quando davam um problema na fábrica, no couro, o representante era um cara que não entendia de couro. Aí eles me pediam para ir lá, entender o que estava acontecendo no couro. E naquela época muitas fábricas faziam mocassim e não tinha medidor de temperatura. Eles cozinhavam o couro e queriam que aquilo ficasse bom. E aí a gente começou a mandar os caras botar medidor de temperatura, só não pode passar dessa temperatura, senão o couro vai virar um papelão e tal. E a gente foi melhorando aquilo. E no dia que eu comecei com a sessão de acabamento, a maioria das fábricas que eu tinha ajudado disse, pô, tu já me ajudou aquela vez. Então aquilo deu credibilidade para nós. Franca tinha 2 milhões de metros de couro parado, que os curtumes levavam 4 meses para entregar um couro. E a fábrica tinha 2 meses de carteira de pedido. Então ela comprava projeção para não parar. Quem compra projeção, erra. Aí um dia eu chego no Pestalozzi com o Abdala lá, o Zé Cláudio, e ele me mostrando, pô, eu tenho 240 mil metros de couro estocado. Eu falei, empresa rica é outra coisa, né? Gastava 30 mil por mês, tinha 8 meses de estoque. Falei, mas quantos desses 240 mil você tem pedido em casa para cortar hoje? Uns 60 mil. Falei, então o resto não é estoque, o resto é problema que tu tá dizendo que é estoque. Nós vamos resolver o teu problema. Você separa uma pele de cada uma e eu vou na Roman Haas e nós vamos acabar isso de uma forma que você pode exportar sapato, chutar canto de mesa que não vai descascar. E aí eu peguei 10 peles, dos 10 artigos que todo mundo em Franca usava, tinha 8 que deram certo e 2 não davam certo de jeito nenhum, que era o Capra Box, que aquilo tinha uma camada de tinta e laca em cima que nada mais segurava. E aí os 8 artigos que deu certo, a gente começou a reformar, surgiu um concorrente meu que queria concorrer comigo, ele caiu na besteira de pegar os 2 que não dava certo. Uma fábrica, que eu não vou citar o nome agora, resolveu fazer 1.000 metros com ele e 4 mil pares de chargeback. Descascou tudo. Aí, naquela época, não tinha WhatsApp, tinha CI. Era uma comunicação interna. Aí o diretor disse assim, tem um alemão aí que tudo que ele faz dá certo. E nós vamos fazer só com ele. Aí os caras me mostraram. Você sabe qual é a fábrica, né? Aí eu falei, bom, agora eu tô no céu, né? Os caras eram um dos 10 mais, novamente, e ganhei ponto. Então você vai fazendo coisa certa e você vai ganhando credibilidade e você vai ganhando os melhores clientes. Quando você pensa só em preço, você começa a fazer porcaria. E aí você pega os piores clientes, porque o melhor não quer porcaria, o melhor quer
O melhor produto ao melhor preço possível, que é custo-benefício. Então a Coroquímica, ela sempre pensou da minha maneira de pensar, que eu faço o melhor custo-benefício. Eu não faço o melhor preço. Sempre teve gente fazendo coisa mais barata que nós, mas nunca fizeram a qualidade que a gente fazia. E isso também foi um outro fator importante. Além do desenvolvimento, que nós fazia desenvolvimento para 2.000 pares de sapato por dia aqui, trabalhando 2 turnos, e o estado de São Paulo inteiro não fazia para 200. Né? Nós entregava a amostra rápida para os importadores, a amostra ficava pronta, era no nosso couro, o cara disse, olha, eu quero comprar no couro que eu aprovei a amostra. E tu tinha ficado para trás, porque tu não entregou, eu entreguei e eu me dei bem. Quer dizer, então, várias estratégias que nós adotamos foram extremamente importantes para que a Coroquímica, em um ano, saísse de 10 mil metros mês para 160. Foi um crescimento absurdo, né? E essas reformas também, nós ganhamos muito dinheiro com isso. E aí o August fomos para a Itália, chegamos lá e disse, agora nós vamos comprar a máquina que nem uns doidos aí. E compramos. Eu falei, August, tu escolhe e eu negocio. Aí tinha uma marca extremamente famosa, que não dava desconto, e tinha uma marca ótima como ela, mas que não tinha nenhuma máquina no Brasil. Eu falava, cara, eu vou ser tua vitrine no Brasil, só que tu vai me dar 30% de desconto e ainda vai me dar 10% em peça de reposição. O cara ficava cozinhando ele 2 semanas, 3 semanas, e ele topava. E aí nós trouxemos carretas e carretas de máquina e montamos um curtume que na época não tinha no Brasil. Né? Que os curtumes grandes do Brasil tinham importado máquinas 10, 15 anos atrás, né? Máquinas-chave da Alemanha, e depois também começaram a importar do Brasil. Mas nós, como tinha que montar, já fomos logo no que tinha de melhor, né? E isso fez todo o diferencial. Uma planta que era para 600 couros dia aqui, chegou a fazer 2.400 couros por dia. 4 vezes mais do que a gente tinha planejado no início. Que história. Quem tá ouvindo a gente aí agora, que história de inovação, de determinação, uma lição de aprendizagem, assim, né? E agora, ajusta o microfone aí também, Wilson. Ajusta o microfone que vai falar agora. Não, tá, agora vai. Certo. O Mário falou a forma que vocês, que ele conheceu vocês, que ele trouxe vocês para a empresa. Mas eu quero saber também a visão de vocês de terem recebido essa oportunidade de trabalhar na Coroquímica. E aí, pode começar com quem preferir, Cláudio, Wilson. Cara, pra mim, essa oportunidade foi... Minha vida sempre foi difícil. Eu venho de família que veio da roça, veio da fazenda e tal, mas que eu sempre tive uma determinação de procurar melhorar na vida. Mas a oportunidade que o Mário me deu naquela época foi muito importante porque eu via ali uma chance de crescer. Eu pedi isso e no momento que eu comecei, eu fazia uma coisa, aprendi um pouco, me dava outra oportunidade, eu ia trabalhar, eu ia estudar e isso foi abrindo portas para mim. Porque nada é de graça. A gente tem uma oportunidade, mas você tem que agarrar, você tem que fazer sempre mais que o combinado, porque senão você não vai crescer, você vai estagnar e dessas oportunidades eu fui aproveitando, fui fazer faculdade, fui fazer curso técnico e quanto mais eu aprendia, mais responsabilidade me era dada, né? Isso com certeza é a motivação. Tu fez a Unicoro, né? É a Unicoro. Sei. E é exatamente isso, porque uma coisa que é muito importante aqui, e na filosofia do Mário, é que onde tiver uma tecnologia diferente, uma forma de fazer melhor, um jeito de fazer melhor, ele fala, vai lá, aprende, busca essa forma de fazer para que a gente possa atender nosso cliente. Então, isso faz a gente aprender. Isso não é a escola que ensina, não é a faculdade que ensina, é o dia a dia que nos ensina. E essa oportunidade não é todo empresário que dá também, porque às vezes eles seguram tudo isso na mão e a equipe não cresce, e a empresa, consequentemente, também não cresce. Eu vou te citar um exemplo. Teve uma fábrica de sapato em Franca que o gerente industrial deles, eu quis levar ele para a Itália, deixar ele 15 dias na empresa mais top de acabamento de sapato da Itália, tudo pago por mim, e o dono daqui não deixou o cara ir. Não preciso te falar mais nada.
Entendeu? Quer dizer, você quer que o cara evolua, o cara tá louco para evoluir e o dono joga uma ducha de água fria no cara e perde a oportunidade de fazer um sapato de alto nível porque não absorveu a tecnologia que tinha na época. Nós tínhamos muito acesso. Porque nós tínhamos uma empresa na Alemanha que tinha laboratório na Itália e ela nos dava o acesso que nós queríamos. E como nós éramos um grande comprador e os caras confiavam na gente, porque eu não ia lá aprender contigo uma tecnologia e depois trocava teus produtos. Não, se eu aprendi contigo, eu vou usar teus produtos. Né? Uma vez essa empresa alemã vendeu para um outro brasileiro aqui, o cara trocou tudo. Quando eu conheci o cara na feira, o cara disse, eu não vendo mais para brasileiro, vocês são tudo picareta. Eu falei, eu não. Vendeu pro cara errado, problema teu. Mas me dá uma oportunidade de mostrar que eu sou o cara certo. E aí nós começamos e fizemos um trabalho longo com eles, né? Vinha importador aqui da feira, com um monte de pedacinho, nós já tinha as peles prontas, já estava pronto. Aí o cara dizia, mas eu sou da marca tal, e os caras me dão uns pedacinhos, tu tá com a pele pronta. Eu falei, cara, nós temos nossas conexões, amigo. Nós somos foda, né? Enfim, isso tudo foi numa época que curtume, por exemplo, hoje você tem 250 curtumes no Brasil. Na época tinha 880. A competição era ferrenha, todo mundo acabava couro. Hoje, dos 250, talvez tenha 50 ou 60 que acaba couro. O resto só faz wet blue ou semi-acabado. Então a competição diminuiu, mas também o uso do sintético se propagou. As pessoas usam muito produto descartável. E uma outra coisa, o sintético é ecologicamente correto. É nada, é derivado de petróleo. Conversa para boi dormir. Couro, ó, a minha sala, eles que estão comigo há todo esse tempo sabem, a minha sala, aquelas cadeiras e aquela mesa, o couro tem 28 anos. E tu vai lá e tu acha que tem 1, 2 anos de uso, novo. Isso é ser ecologicamente correto. Ecologicamente correto é quem pega um couro, que é 4% do negócio carne, e transforma numa matéria-prima nobre. Por exemplo, você pega um carro com couro, 10 anos de garantia. Tem carro da Honda, da Mercedes, que tem 20 anos o carro e tá com couro. Tudo bem, tem gente que não cuida, acaba não durando tanto, mas quem cuida, dura. Sintético, 1, 2 anos, se degrada todo. Aí você tem que jogar no lixo e fazer tudo de novo. Quanto custa isso? 2 vezes sintético é mais caro que 1 vez couro. E couro dura 10 vezes mais. Então não dá para discutir com gente que não entende. A mesma coisa, será que o carro elétrico é realmente bom para a natureza? Os europeus estão queimando carvão mineral para gerar energia para carregar a bateria. Eu não sei onde é que está o lado bom disso. Tanto que a Toyota já não está indo pro... A primeira empresa no mundo que fez carro elétrico foi a Toyota, com o Prius. Há 12, 15 anos atrás. E ela está deixando o elétrico de lado e está indo para o hidrogênio. Eles devem saber alguma coisa que os outros não estão sabendo. Então, quando você começa a falar em ecologia, o curtume sempre foi muito vítima. E o curtume não tem problemas ecológicos. O problema principal que eu vejo era o mau cheiro. Que depois se tirou as ribeiras tudo aqui do distrito, não tem mais mau cheiro, né? Agora... produtos cada vez mais ecologicamente corretos. Tratamento de água, se você faz bem feito, você não tem problemas. Eu tive agora no Paraguai e na Bolívia, nem tratamento de água tem lá até hoje, cara. Você sabia disso? Sim. Zero. Não é curtume, nenhuma empresa trata a água, joga tudo direto no rio. E nós somos uma das indústrias que mais reciclam, né? Porque couro é embalagem para carne. Exatamente. Então nós somos recicladores. E o pessoal não tem, é desinformação. A indústria do curtume é uma indústria recicladora do processo de fabricação da carne. Se você não usar o couro para curtir ele, ou para agora ele está usando para colágeno também, você vai jogar ele no lixo. Deixar apodrecer e jogar no lixo. E, em vez de jogar no lixo, você faz bolsa, faz sapato, faz banco de couro, faz 1000 coisas, né? Então a sociedade não vive sem isso. Essa que é a realidade. E quando você reaproveita matérias-primas, que são subprodutos do produto principal, que é a carne, você está ajudando o mundo ficar melhor. Só que não é isso que se fala, então tem que deixar claro que o curtume, na minha visão, é uma indústria que vai ser perene.
Agora, quem não dá valor num produto, quer usar uma porcaria, tem o direito de usar, vai pagar uma mixaria, tá tudo certo. Mas quem quer um produto de qualidade vai pagar por ele, né? E tem muita gente que vende só imagem. Nós, tanto na Carmen como na Rafael, nós vendemos custo-benefício, que sempre foi a filosofia da Coroquímica. Eu entrego uma qualidade acima por um preço honesto. Mais barato que isso eu não consigo fazer. Se você quer mais barato, você vai comprar de outro. Porque eu não quero te decepcionar na qualidade. E as pessoas se decepcionam. A gente vê todo dia gente falando: eu comprei a marca tal, aquilo não foi legal. Ficam tentando milagre. Não tem milagre. Quem tem uma boa qualidade tem um determinado custo. Senão, não tem jeito. Você tem que desconfiar quando a oferta é boa demais. Ou o produto é roubado ou é porcaria, né? E para chegar nesse nível que vocês têm de conhecimento sobre couro, e já vai até uma pergunta pro Cláudio também nesse sentido, exige muito esforço, exige muita dedicação e um comprometimento de trabalho. E aí eu quero saber, Cláudio, de você, assim, trabalhar com o Mário sempre é muito desafiante, porque ele te coloca em desafio, e é isso que te faz evoluir, né? Certo. E aí a gente teve até uma conversa recente, né, no nosso projeto aqui, de contar um pouco das histórias nossas, e que você fez parte desse primeiro momento. E eu queria que você compartilhasse, assim, o Mário, qual é o maior desafio que ele já te colocou nesses anos que você trabalhou? Fala quantos anos também você está trabalhando na empresa. Eu já conheço o Mário há 43 anos, né? Eu tinha 12 anos de idade quando conheci ele. Meu pai nos pegou aqui que estava dando trabalho e levou para o sítio, porque 3 adolescentes minha mãe não estava dando conta. Mas aquilo para mim foi uma morte, né? Eu ter que morar na roça, eu querendo estudar, não foi nada fácil. Aos 14 anos eu revoltei com meu pai. Falei, eu não fico aqui. Ele falou, você vai para a cidade, eu não vou te dar nada. Falei, não tem problema, eu vou trabalhar. Né? E vim para a cidade, arrumei um serviço no escritório de contabilidade, ganhava uma mixaria, pedi serviço pro Mário, o Mário me pagou 4 vezes mais. Eu ganhava 1/4 de salário mínimo. O Mário me pagou um salário mínimo para me ser boy. Comecei como office boy e de manhã a gente ajudava o departamento pessoal, na hora do almoço ajudava no financeiro, como o Mário disse, a gente tinha que ter multifunções, né? E ia para o banco 2 vezes por dia, fazia os pagamentos. Com o tempo eu fui crescendo na empresa, né? Aprendi a trabalhar no DP, depois o Mário um dia me chamou para botar no almoxerifado, ele falou, vou mandar um cara embora aí, você vai ficar no lugar dele. Eu falei, mas eu não sei fazer isso, você vai aprender, você vai sentar aqui na frente da minha mesa. Você quer saber o maior desafio? Foi o primeiro. Ele me botou eu falar com o fornecedor na frente dele. Aí eu treinei todo, cara. Eu não sabia o que falava para ele. Mas aí isso eu fui arrastando, consegui, né? Aprendi tudo. E além disso tudo, eu estudei aqui dentro, fiz faculdade onde eu estava trabalhando, no que eu gostava de fazer. E uma coisa que eu trago de berço, a gente precisa ser fiel com quem que a gente trabalha, a gente tem que ser honesto, ainda mais na parte administrativa. Porque se você não tiver fidelidade, honestidade, comprometimento com o resultado da empresa, você não chega a lugar nenhum. E há pouco tempo atrás, aí o Mário me deu uma casa para reformar em 3 meses. Caramba. Eu quero essa casa pronta em 3 meses, eu vou morar. Ele saiu de férias e deixou. Não é? Cláudia é a missão impossível. E assim foi, os desafios tem todo dia, a gente leva... Eu saí de uma casa de 1.000 metros para um apartamento de 32, falei, pô, agora eu comprei a casa, você se vira, arruma esse negócio. Mas deu tudo certo. Que bom, que bom. Ô, Air, além de falar onde você trabalha realmente, com o que você tem feito, o Mário passou ali já de algumas áreas que você foi trabalhando, assim, sempre, né, o Mário foi, como dizer, tem que ter essa versatilidade de trabalho, e até hoje a gente tem essa exigência mesmo, né, um profissional que não saiba fazer só uma coisa, seja tão especialista, mas que ele saiba realmente lidar com a flexibilidade e exigência que o mercado está sempre se atualizando. Então você precisa também ter essa atualização constante. Nessa trajetória sua, algum momento assim que você já vivenciou trabalhando na Coroquímica, que você jamais imaginou estar fazendo aquilo? Uma oportunidade assim que você jamais imaginou ter tido, mas que você teve trabalhando
esses anos da Coro Química? Isso realmente foi uma luta. Eu sou daquela época que podia trabalhar desde os 14 anos. Hoje não pode mais. E com 15 anos eu entrei num banco, onde o Mário já comentou. E com 24 eu saí porque eu pedi uma oportunidade na época. Quem ia no banco era a ex-esposa dele. E ela falou, não, vou ver com o Mário. Eu sentia muita vontade porque eu via o que ela negociava, as cobranças que ela punha no banco. Falei, pô, esses caras trabalham com gente boa, eu não tenho problema de protesto, de ação nenhuma que pusesse a empresa em risco. Aí um belo sábado o Mário me chamou e fomos conversar na Rua Paraná. Cheguei lá, era um prédio mesmo, né, Mário? Era uma obra. Enfim, né? Era uma obra. Não, mas foi legal. Aí eu falei, Mário, eu sou bancário, se tiver uma oportunidade, eu gostaria de trabalhar no financeiro. E ele falou, não, eu tenho outro projeto para você, você quer? Eu falei, mas eu já pedi, então eu vou encarar. Isso foi não sabia praticamente de nada de seção de acabamento, de couro, de curtume, muito menos o que era uma vaqueta, o que era, sabe? Realmente, era bancário. Aí um belo dia o Mário falou assim, ó, ele tinha uma loja de produtos para curtume, nós vendíamos lá de tudo, bola para fulão, alicate para descarnadeira, uma série que eu isso eu nem sei se usa mais hoje. E ele representava a Química Geral do Nordeste e a Homenhaus. Sim. E a Gittler, Martins. A Gittler, é isso. E eu tô lá, telefone tocava, o cara, tem, eu falei, ó, como vai chegar, eu pergunto, né? Mas foi assim a trajetória. E nós fomos, isso na Rua Paraná. Acho que em 86 nós começamos aqui, né, Mário? Em 86 nós mudamos pra cá. É, Em 85 começou a construir. isso. Aí o Mário falou assim, eu tô com um projeto pra você. Eu falei, o quê? Nós vamos fazer em média 300 couro inicial, porque nós não tínhamos um maquinário tudo. Você quer tocar lá atrás a produção? Você quer planejar? Eu falei, vamos. E começamos. Até chegar para 600 couros, até chegar nos 2.400. Aí eu falei pro Mário, e para mim foi muito bom, porque a Coroquímica estava no auge. Um bom nome, um bom produto. Eu falei, eu vou chegar no comercial dessa empresa. Vai demorar, mas eu vou conseguir. Porque eu vi o pessoal que trabalhava aqui, eu ficava observando eles. Eu falei, isso me interessa. Eu gosto muito de relacionamento com as pessoas. Eu me dou bem. Aonde eu vou, as portas estão abertas para mim. Isso é o meu cartão de visita. Dentro de qualquer empresa que eu vou, o Mário sabe disso. Sim. E nós fomos crescendo. Um dia surgiu a oportunidade dele me dar. Eu tinha o meu gerente aqui, ele falou, não, você vai atender alguns clientes. Eu falei, é agora que eu vou pegar. E peguei e tô até hoje, graças a Deus. Hoje eu tô na área como gerente comercial, com o aval do dono, porque se ele não autoriza, eu não tô. Se o meu trabalho não é bem executado, é certeza que conhecendo o Mário, não passa mesmo. Então, essa foi uma das grandes oportunidades que eu tive. E eu sou um cara hoje que, se falar, você quer trocar de setor, Não, eu gosto do comercial onde eu tô, porque eu sei que eu tenho um bom produto na mão e que eu posso oferecer uma história construída, né, Olair? Exatamente. Uma história construída com os clientes, porque eu vejo isso. Você começa num negócio, por melhor que você seja, você não tem história. Exato. E com um cliente, quando você tem história, o cara não te larga na mão. Ainda mais você tendo a retaguarda de um produto de alto nível como nós temos aqui, entendeu? Exatamente. Então isso complementa o negócio, né? Eu sempre tive essa filosofia e nunca vou abrir mão disso. Eu não sei fazer porcaria. Não quero fazer porcaria para ganhar dinheiro. Que isso aqui, hoje, para nós, não é só dinheiro. Isso aqui para nós hoje é uma história construída com orgulho. E eu vejo o seguinte, por que jovens hoje têm problemas?
Porque eles não querem trabalhar, ou quando querem trabalhar, querem ficar 6 meses no negócio. Ah, não, eu cansei disso aqui. Bom, a pressão era total o tempo todo. Só ficou nessa empresa quem realmente aguentava a pressão. E quando eu queria uma coisa, eu não queria saber. Um bom profissional busca resultado. O mau profissional dá desculpa. Isso comigo nunca colou. Porque eu nunca dei desculpa. Eu sempre cheguei com o primeiro e saí com o último. Hoje já não estou mais tanto assim, mas até 5 anos atrás eu era esse cara. Eu era meio maluco. Mas as coisas tinham que acontecer. Quando eu queria e acabou. Não quero saber, vamos fazer e pronto. Eu sabia que podia ter 10% de margem de não conseguir, não sei o quê, mas eu consegui 90%. E se tu não tem meta, tu não consegue nada. E isso que é o grande problema de muitas pessoas. Elas desistem. Uma vez eu estava em Paris. Aqui no Brasil existia a indústria química, que eram verdadeiros monopólios. E eu falei para o meu ex-gerente, falei, cara, tu precisa me indicar uma empresa que vende corante que não tem nada no Brasil. Porque aí eu vou comprar direto da fonte e não que eu sou obrigado a comprar hoje. Agora isso está tudo muito mais resolvido, né? Mas naquela época, 30 anos atrás, eu comprei corantes com o dobro da concentração pela metade do preço. Ou seja, o custo era 25% do que nós pagávamos aqui. Os caras vendiam o dobro do preço aqui e ainda cortavam a metade da concentração. Eu comprava 25% do custo. E aí eu comecei a importar alucinadamente. Entendeu? E não tinha tempo ruim. Aí para importar, vai importar quanto? Tem corante que nós ficamos 3 anos usando, que parou de usar e aquilo não usar. Deixa aí, dá de graça mesmo. Sozinho, eu fiquei usando uns 10 anos. Entendeu? Mas eu era assim, vamos comprar e pronto. E a gente comprava. Então, com isso, nós ficamos na vanguarda. Os caras não conseguiam nos alcançar. Até 94, Curtume era um negócio, era uma mina de ouro. Porque antes do Plano Real, as fábricas de Franca tinha 40 fábricas que exportavam. 30 trabalhavam com a gente. E as outras 10 não trabalhavam porque nós não tínhamos como trabalhar para todo mundo. Exatamente. A gente escolhia para quem trabalhava. E ganhava dinheiro e não era pouco. Trabalhava dia e noite. Isso aqui teve época que trabalhou 24 horas. Aí depois a gente viu que aquilo era meio desumano, fizemos 2 turnos, né? Porque o cara que trabalhava da meia-noite às 7 da manhã, e um ano ele envelhecia 2. Falei, vamos parar com isso. Aí começamos a trabalhar só 2 turnos. Então, para nós aquilo foi fantástico. A gente chegava na Itália, os caras, eu fazia feira na Itália, não fazia feira no pavilhão brasileiro, porque os caras queriam um standzinho de 3x3, tudo verde e amarelo. Aí entrava um cliente, tinha que sair o outro. Falei, não, nós vamos fazer no pavilhão italiano. Eu conheci os italianos tudo. Os caras da máquina disseram, eu quero um stand no pavilhão italiano, 70 metros, iluminação indireta. Contratava um amigo meu que falava 10 línguas. Aí tu chega, tu fala francês, o cara te atende em francês. Tu fala grego, o cara te atende em grego. Tu fala inglês, italiano, alemão, russo, sei lá mais o quê. Ele só não falava chinês e holandês, o resto ele falava tudo, né? E eu ficava lá. Aí os caras entravam no stand e diziam, onde que é esse Curtume na Itália? Eu falei, ganhei o dia. Ganhei o dia, né? Mas depois a gente foi ver o seguinte, em 1990 os italianos começaram a ir para a China. E levar fábricas e fábricas para a China, desenvolvimento da Itália, equipamento e chefia italiana para a China e mão de obra chinesa. E aí eu falei, não tem mais sentido nós querer ter uma filial aqui, nós queríamos abrir uma filial lá e o negócio não deu certo. E aí eu fiquei, na realidade, 6 meses na Itália, quando eu conheci uma fábrica que fazia vários produtos de marcas importantes, e aí começou a história da Carme. Quer dizer, a história da Carme começou pela Coroquímica. Se eu não tivesse morado na Itália porque eu queria abrir uma filial, nada disso tinha acontecido. Eu não entendia nada de sapato feminino. Tanto que quando eu abri aqui, os caras do Sul riam de mim. Ah, não, abriu uma fábrica feminina em Franca. Bom, eu morava aqui e hoje nós fazemos... Pode ter gente que faz igual, mas melhor que nós ninguém faz. E é Franca. E hoje Franca tem 70 fábricas de feminino. A maioria desse pessoal passou por aqui e aprendeu.
e montou uma fabriquinha aqui, uma fabriquinha ali e tal, e, enfim. E Franca não, tinha 2 fábricas de feminino na época. Tinha mais fábrica de 100 par dia, né? Não era nada. Então, quer dizer, as coisas vão se construindo e você vai peneirando e vai se cercando dos melhores profissionais. O melhor profissional não é o cara que sabe tudo. O melhor profissional é o cara que quer aprender tudo e está disposto a lutar. Eu não gosto de gente fraca. Eu não gosto de gente que fica o tempo todo resmungando. É para fazer, vamos fazer. Esse é o jogo desse negócio. E eles são nessa turma, quer dizer, nós temos mais gente, né? O Júlio que começou catando couro embaixo de fulão e hoje é o nosso gerente de exportação de couro. É um cara que também ele foi evoluindo e eu fui desenvolvendo ele. E dando oportunidade e cobrando. E dando oportunidade e cobrando. E hoje, enfim, ele tirou férias essa semana, né? Mas antes ele botou 80 mil metros de pedido dele de casa. Não saía de férias, não. Né? Ainda tirou sarro de mim, só eu botei esses 80 mil metros aí, agora eu posso tirar uma semana de férias. Tá bom, tá tudo certo. Né? Ô, Mário, e pra gente já caminhando pro final desse episódio, a gente já chegou no bloco 3. Vamos utilizar também desse espaço para as pessoas ainda que não conhecem a Coroquímica, entender quais os clientes que vocês trabalham, se isso puder ser dito, né? Claro. Mercado que você vê com potencial de ainda ser aproveitado, porque pode ter que nós temos ouvintes aí que esteja nesse mercado e que possa conhecer ainda mais da Coroquímica, né? E o que você olha para daqui 40 anos, mas e daqui para frente? Para onde você quer que a Coroquímica rume? Bom, clientes, nós fazemos couro para Honda no Japão, nós fazemos couro para Hyundai na Coreia, nós fazemos couro do volante da Lexus, nós fazemos 25% da produção do curtume para Carmen Stephens e as marcas, Rafael, Carmen e tudo, né? Nós temos clientes importantes dentro de Franca até hoje, exportadores que são poucos hoje, tem 8, 10 fábricas em Franca que exportam, que trabalham muito com a gente, porque o próprio americano e mesmo eles sabem que a qualidade, a capacidade de desenvolvimento, a pontualidade de entrega, toda essa situação, nós somos muito bem resolvidos. Um curtume em Franca dava explicação para o cliente assim, olha, tá chovendo muito, o couro não seca. Aí o Mário e o August foram lá e disseram assim, vamos dobrar a capacidade de secagem para a época que o couro não seca. E não vamos explicar nada para ninguém, nós vamos entregar o couro do cara. E é assim que funciona até hoje. Nós temos flexibilidade. 6 meses por ano essas máquinas ficam desligadas e 6 meses por ano elas trabalham. Meu cliente não quer explicação, meu cliente quer qualidade no dia certo. Inovação o tempo todo. Se alguém faz um couro no mundo, nós vamos fazer. Esse sempre foi o nosso slogan. Com certeza. Né? E, mas eu tenho que ir para a Itália. Vai! Compra passagem e vaza. Fica lá uma semana, 15 dias e volta com a solução para mim. Esse era o jogo, né? No início, eu e o August ficava 2 semanas a cada 90 dias na Alemanha. Casualmente em Stuttgart, onde tem Mercedes e Porsche. Né? Cidadezinha ruim. Aí no final de semana os alemães diziam assim, tem 5 Mercedes, 5 Porsche aí. Escolhe uma dessas aí pra vocês dar umas voltas no final de semana. Aí a gente escolhia, né? Aí quando eu voltava ao Brasil, eu andava de Santana. Aí a frustração era grande. Né? Mas enfim, a gente sempre foi atrás de inovação. A gente sempre foi muito inquieto com isso, né? E hoje tem uma experiência gigante. Quando eu cheguei em Franca, fazia preto, palomino e cinza. Mas cinza não. Hoje, eu acho que nós temos mais de 100 cores de azul, só pra você ter uma ideia. É pra boxe fazer, né? Então, se tu vê, e não guarda tudo, mas tu guarda a memória, tu vai lá nos arquivos das memórias, ali tem 500, 1.000, 2.000 artigos, sei lá. Tá tudo ali. Só no pronto de entrega tem mais de 250 itens disponíveis. Então, aliás, isso foi outra coisa. Foi quando faz uns 10 anos que eu fiz essa ideia, né? E hoje Na verdade, essa ideia não é minha. Quando eu cheguei em Franca, em 1980, o Curtume Carioca tinha uma cartela de artigos e cores e dizia, bom, eu vendo isso.
E todo mundo comprava dele, porque ele tinha informação de moda. Falei, bom, eu tô na Carmen Steffens, eu ando o mundo, sei tudo que vai acontecer, eu vou criar a minha cartela. E cheguei para esses malucos aí e falei, ó, a partir de agora, não, 42% do que nós fazia dentro do Curtume era amostra e lote pequeno. E isso arrebenta o lucro de uma empresa. 42% da energia nós gastava para fazer amostra e lote pequeno. Tudo dá prejuízo. Um dia eu fui almoçar com um cliente, eu falei, ó, eu fiz 196 lotes para ti nos últimos 90 dias, 174 me deu prejuízo. Eu tô te avisando que eu não posso mais fazer isso. Tu pode me pedir de 200 e 200 metros, eu te entrego 50 por semana. Ele disse, olha, eu não posso, eu não sei o que eu vou vender. Mas eu falei, tu também tem que falar pro teu estilista que tua marca é masculina e que ela tem o dobro de couros que a Carmen Steffens, que é feminina, tem. Aí chegou quebrando os pratos da empresa, disse, pô, nós vamos mudar isso aqui. Baixou de 150 artigos para 50. Eu não posso produzir nenhum lote abaixo de 200 metros porque eu tenho certeza que eu vou ter prejuízo. É como uma fábrica fazer só grade de 3 par, vai quebrar. Entendeu? Então, a gente mudou o negócio. Eu falei, vamos estocar, vamos chamar os caras aqui. Dizer, ó, o teu prejuízo é o estoque parado dentro do teu almoxarifado. Se tu precisa 2 peles para cortar, tu pega. Se tu precisa 10, tu pega. Se tu precisa 50, tu pega. E se tu precisar 100 e eu não tiver, em uma semana eu te entrego. E aí tu não vai mais ter estoque parado dentro da empresa. A gente via um monte de coisa parada e aquilo é lucro que ficou na prateleira. Estava no cálculo, mas ficou na prateleira e virou prejuízo. E hoje nós vendemos o quê? Uns 15, 20 mil metros todo mês nesse esquema. Sim. Né? Muita gente descobriu e não quer mais outra vida, porque curta pronta entrega, eu não preciso... E nós temos a cartela de cores também. Sim. Temos tudo a Eles já lançam dentro do que nós vamos ter. E é beleza, quer dizer, na realidade isso funcionava até os anos 80 e eu relancei isso de novo. Tudo bem que nós temos 20, 30 mil metros no estoque, que isso custa dinheiro, isso são 3 milhões de reais que estão esperando o meu cliente, né? Mas é a forma que nós encontramos de fazer o Curtume ser produtivo e rentável. Porque hoje você ganha no detalhe, nos anos 80 você ganhava muito. Hoje o Curtume virou um negócio de 5, 7, 8% de lucro. Dependendo do volume de couros que você faz todo mês e dependendo da tua eficiência. Você tem que comprar bem, tem que produzir bem e tem que vender bem. E isso é um jogo que não é fácil. Uma competição ferrenha que existe no mercado, né? É duro, é bruto. Então, se você não conhece a coroquímica, conheça as soluções que... produto, material que entrega, você pode acompanhar tanto nas marcas que o Mário já falou, mas pode vir aqui conhecer também em Franca. Tem aí a recepção, tem a loja ali, né, que vão apresentar para você esse portfólio completo, assim, Coisa importante, Thiago, se nós fosse começar esse Curtume hoje, talvez nós levaria 15, 20 anos para chegar no nível de qualidade, de eficiência e de conhecimento que nós temos aqui dentro. Porque não são só eles, tem muita gente aqui dentro que tem experiência acumulada e isso, obviamente, faz toda a diferença, né? Sim. Então você tem as melhores pessoas vivendo experiências de 15, 20 anos, você tem os melhores equipamentos, você tem os melhores layouts e essas pessoas a gente investe. Às vezes tu leva 1 ano, 2 anos para engrenar o cara. Tanto que anteontem eu falei, na palestra para os franqueados, o cara disse, não, para mim se não funcionar 1 mês eu mando embora. Eu falei, tá errado. Em 1 mês tu não consegue avaliar ninguém. Nós sempre estamos formando pessoas aqui dentro, Fábio. Esse é o esquema. Por exemplo, um colorista, tu leva 5 anos para formar esse cara. Então, não é bem assim, tu tem que ter gente em formação, senão uma hora você fica sem. E vários outros setores, né? O cara de tesoura, ou enfim, o cara do recrutamento, esses caras, né? Primeiro, a gente perde pouco. Segundo, a gente treina bem pessoas que realmente querem. E motiva, né? Dá oportunidade. Esse é o esquema, mas ela precisa querer. Se ela não quiser, não rola nada. E esse é o que eu vejo. Como é que você vai ser um bom empreendedor ou um bom gerente ou um bom diretor de uma empresa? Você é o piloto da tua carreira. Quem vai pilotar para ti? Se eu ver que tu tá afim, eu te dou oportunidade. Se eu ver que tu não tá afim, você não tem tempo para perder com esse cara, não.
Aí eu emburro. Entendeu? Sim. O meu instinto me mostra em quem eu devo investir. Uma margem talvez de 90% a 95% de acerto. Tem uns que tu tema e nem assim dá certo. Faz parte do jogo. Mas você não vai crucificar os 90% que deram certo por causa dos 5 ou 10 que não deu. Às vezes o cara tem uma dificuldade na vida também que atrapalha. Enfim, a vida pessoal é muito importante na tua vida profissional. Quando a tua vida pessoal tá mal, a tua vida profissional também fica prejudicada. Então isso é um pouco da nossa experiência de vida, que eu acho que é muito importante para as pessoas mais novas. Dizer, as coisas não, são muito difíceis hoje. Eram muito mais difíceis. Eram muito mais difíceis. Eu podia dizer, por exemplo, que eu tinha comprado uma área na Vila São Sebastião, meu curtume estava pronto para botar as máquinas dentro e embargar a minha obra. Porque o prefeito lançou o distrito aqui, 2 concorrentes nossos foram lá dizer, você vai deixar esse cara abrir lá? Aí me ferraram, eu não tinha força política aqui. E aí eu falei, puta que pariu, eu gastei meu dinheiro tudo lá e agora não vai abrir. Em vez de eu ir pro Muro das Lamentações, eu fiz 2 coisas. Primeiro, eu descobri um amigo meu que tinha 52 máquinas encalhadas. Eu falei, eu troco meu prédio por máquina. Troquei por 26 máquinas. Eu fiquei com 6 máquinas para mim, porque eu precisava delas. 20 eu vendi. Em 8, 10 meses o dinheiro estava na conta de novo. E os caras dizendo, o que tu vai fazer com o prédio? Eu disse, não sei, não consegui vender. E aí eu descobri quem foi os 2 caras que me ferraram e dei uma ordem para os vendedores. Aonde esses caras estão, nós vamos atropelar eles. Aí o inferno voltou para a vida dos caras. Um dia o cara me chamou e disse, por que você tá só atrás dos meus clientes? Aí eu falei para ele, por que tu foi na prefeitura me ferrar? Cada um luta com as armas que tem. Sim. Não queira ser inimigo do Mário. Não. O Mário é alemão, gaúcho do signo de touro. Touro. Seja amigo, como eu sou. Sim. Excelente. Já vou agradecendo vocês por estarem nesse episódio especial 40 anos. Mas, diferente de todos os demais episódios que a gente já gravou, eu quero finalizar e quero que vocês ajudem nessa finalização desse episódio, falando brevemente Cláudio, Wilson e Olair. Um agradecimento pela oportunidade que vocês tiveram a partir do Mário, que foi idealizador. Então, Olair, o que você tem a dizer ao Mário? Eu já estou há 40 anos praticamente com o Mário e tudo que eu aprendi, a oportunidade que ele me deu, mais a minha vontade, fez eu chegar onde eu estou hoje. E a coroquímica hoje é um marketing da moda que poucos vão conseguir chegar dentro do que nós estamos trabalhando hoje. Nós temos nosso pronto entrega, nossa cartela de cores, coleção de outono, inverno, verão, o que você precisar. E nós estamos sempre dispostos, sempre com a ajuda do Mário, né? Porque ele sempre está nos pondo para frente. Nós aqui não temos como recuar, não. É sempre avante. E vamos continuar, se Deus quiser, aí por mais um bom tempo, se Deus permitir. Mais uns 20 anos nós estamos aí, né, Olair? Aí nós vamos, né? Isso aí. Depois nós vamos passar o bastão. Vamos. Essa oportunidade de crescer na vida, todo mundo tem motivação, tem sonhos, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande pela oportunidade de ter começado aqui, de ter sempre o apoio dessa empresa e do Mário especialmente, da família da gente também, que muitas vezes tem que tolerar, porque às vezes a gente, quando tem que se aplicar um pouco, a gente tem que fazer mais que o combinado. Então a gente tem que abrir mão de muita coisa para realmente crescer, porque não é fácil, nem tudo é moleza. Eu conheço mais de 10 países, posso dizer mais de 15 países, graças ao Mário, por exemplo. Aliás, ele me ensinou a viajar e entender as coisas lá fora, né? Me estimulou a aprender, porque para estar fazendo isso eu tenho que aprender a todo instante. Todas as pessoas que vieram para cá me formaram, porque ele trouxe essas pessoas e também a gente conseguiu aproveitar, e eu consegui aproveitar. E agradecer pelas oportunidades e pela confiança, porque a gente só dá oportunidade em quem a gente confia, em quem a gente acredita.
E eu acredito nessa empresa, acredito no Mário, acredito nos meus amigos, nas pessoas que estão comigo aqui. E acredito que nós temos muito ainda para conquistar, né? Então é isso aí, muita gratidão nesse momento. A minha situação não é diferente, né? Eu só sou grato a você por tudo que você já fez por mim, por ter me deixado crescer, por deixado conquistar o que eu vim buscar nessa vida, né? O Mário me ensinou não só a parte profissional, mas me orientou muito na vida, a ser gente. E apesar da formação que eu tive de casa, do meu berço, mas ele me conduziu. Porque eu vim para cá, eu tinha 16 anos, eu era um menino, né? E com isso eu aprendi a trabalhar em equipe, aprendi a entender as pessoas, respeitar as pessoas e ter um pouco mais de humanidade em vez de ser só dinheiro. Ver as coisas como são e eu consegui conquistar o meu espaço. Mário, eu não tenho nem palavras para falar o tanto que eu sou grato por ele, por tudo que ele fez por mim e deixar eu realizar os meus sonhos aqui dentro da empresa. Amo essa empresa de paixão, isso não precisa nem falar. Eu adoro levantar cedo, vir para cá, trabalhar, dar o meu melhor e trabalhar em equipe, porque a gente não consegue nada sozinho. E eu não sou o Cláudio porque eu sou o Cláudio. Eu sou o Cláudio porque as pessoas que estão junto comigo deixam o seu. É muito importante as pessoas entenderem que a gente tem que deixar um legado. As pessoas se matam por patrimônio, por não sei o quê, como se fosse chamar um trem com 30 vagões para levar tudo para o cemitério. Não leva nada, você não sabe nem a hora que você vai. Então, eu acho, quando você tem uma idade maior como nós já temos, e uma experiência que nós temos, a gente entende que, obviamente, você tem que ter ambições, tem que correr atrás dos seus sonhos. As pessoas realizam os sonhos dela através dessa empresa, né? Através da Carme também. Mas nós temos que deixar um legado, tem que deixar uma história construída, né? Eu acho que seguramente a coroquímica é um dos 50 melhores curtumes do mundo. E nós fizemos isso. Não só nós aqui, o pessoal que está aí dentro também. Exatamente. Então, por que os outros podem e nós não podemos? Eu nunca... A minha autoestima sempre foi na lua. Se tu pode, por que eu não posso? Eu posso ser melhor que tu. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Não é marketing, conversinha, né? Papagaio. Tu tem que fazer tua parte, tem que montar uma estratégia. E nós fizemos isso durante 40 anos. Nós não chegamos onde nós chegamos por acidente. Nós chegamos apesar de todas as dificuldades que o Brasil passou. Principalmente anos 80, imagina. Vocês estão reclamando de inflação de 10% ao ano. Nós vivemos inflação de 88% ao mês. Tanto que o motorista, quando veio o plano Collor, disse para mim: agora eu tenho o mesmo dinheiro que tu, tá aqui, 50 cruzeiros. Eu falei: pega os meus aqui, ó. Pode ficar com essa porcaria pra ti. Eu só penso em dólar, vem cá. Aí eu mostrei o depósito cheio do curtume de couro e de produto químico. Eu tinha 10 meses de couro, 11 meses de produto químico estocado. Falei: isso aqui tudo é dólar, amigo. Fica essa merda de cruzeiro. O cara, por azar, era corintiano ainda e chato, né? Aí, entendeu? Você tinha... O que você tem que fazer num momento de inflação alta? O teu dinheiro vai derreter. Então, se tu deve 5 milhões, tu tem que ter 5 milhões... Quer dizer, se tu tem 5 milhões que tu tem para receber, tu tem que dever 5. Derrete aqui, derrete aqui. E a minha ex queria depositar dinheiro em banco. Os caras que reclamam do Collor: eu perdi minhas casas pro Collor. Não, tu perdeu porque tu era burro. Porque tu vendeu as casas, aplicou a 42% ao mês e a inflação era 88%. Em 5 meses, a tua casa virou farelo, não é o Collor. É antes do Collor que tua casa virou farelo. Tinha cara que vendia as casas, quando na realidade o bem tangível, que é matéria-prima, que é prédio, que é casa, é o que tu tinha que preservar. Nós pagávamos os funcionários dia 28, porque dia 30, 31 subia os preços tudo. O cara ia comprar ainda um mês o preço anterior. Era muito louco. Era pior que a Argentina hoje, que é 115 ao ano. Nós tinha... O Sarney abria a porta do supermercado e dizia:
eu vou confiscar todo o gado. Ele nem sabia pegar um boi, como é que ele ia confiscar todos. E nós passamos por tudo isso, entende? Quer dizer, 40 anos, talvez 40 crises. Essa é a realidade. Então eu acho que o executivo brasileiro talvez seja o mais preparado do mundo para a crise. Porque um alemão fazia uma previsão para 10 anos para frente e não mudava uma vírgula. Agora eles devem estar pensando 2, 3 anos para frente. Porque eles nunca viveram 8, 10% em relação ao ano, né? Então, cara, aqui já aconteceu de tudo. E nós sobrevivemos a tudo isso. Não é esses últimos... De 2017 para cá. A depressão dos últimos 2 anos do governo Dilma. Aí veio o Temer, que foi presidente, não foi presidente. Aí veio a Covid. Aí veio a guerra. Nós estamos há 7 anos em crise. 6 anos em crise. Essa é a mais longa que eu já vivi. Não é para qualquer um, não. E o mundo está em crise, não é o Brasil. Esse é agravante, né? Porque o mundo está em crise. O mundo sempre nos puxava. O Brasil, não tem mercado interno, vamos exportar. Agora os caras não estão comprando lá fora. E não tinha uma China para atrapalhar, né? Até os anos 94 não tinha a China atrapalhando. Depois aquilo atropelou. Então... nós já reinventamos a coroquímica umas 5 vezes. Se nós não se reinventasse, nós tínhamos quebrado. Essa é a realidade. Então hoje você fala só em tecnologia, não é só tecnologia. Inovação em produto, entender, por exemplo, nós importamos couro da Austrália. Outra coisa que eu fiz para aprender, importamos couro da Austrália, dos Estados Unidos, da Argentina, da Europa, tudo que é lá nós importava couro para nós entender o que dava para fazer com o couro deles, para entender aonde nós não podia com eles. Então hoje nós conhecemos muito bem aonde nós temos que atuar, porque não adianta perder tempo aonde tu não é competitivo. Tu não tem a qualidade dos caras ou tu não tem o preço dos caras. Tu tem que saber aonde tu é competitivo. E isso no Burtumi nós sabemos como poucos. Essa é a realidade, né? E isso se aprende conhecendo. Importa daqui, importa dali. Vemos container podre, que nem veio aquela vez, né? Você abriu o container que tava tudo podre. Faz parte do jogo, né? Agora, quem não quer risco, não pode nascer. Não é que vai ficar em casa. Não pode cair um avião em cima e ainda tu morrer também. Quem não quer risco não pode nascer. A vida é uma sucessão de riscos que você tem que calcular e sair deles. Obrigado pela atenção de todo mundo aí. Isso aí, obrigado pessoal, obrigado a todos também que são da Coroquímica, tá? Agradecer a todos aí, aqui tem representantes da Coroquímica, mas o Mário falou muito bem, é isso. Agradecer a todos vocês que estão ouvindo e a todos que trabalham conosco e até o próximo episódio. Obrigado, Mário. Valeu.